Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite para cooperar com a noiva de Cristo. Estou feliz pela oportunidade de adorar o Senhor e agradecer o seu nome, porque Ele é fiel e grande a sua misericórdia. É pela sua misericórdia, pelo seu amor, que eu e você estamos aqui nessa noite, no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus. Não importa as paredes, não importa a quantidade de pessoas, o que importa é a presença de Deus. Poderia ser um templo cheio de ouro, mas se não tivesse a presença de Deus, de nada valeria. O que mais importa neste lugar é adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o Deus Pai Todo-Poderoso, que tem nos concedido graça, livramento, compaixão, misericórdia, que tem cuidado de nós a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor. Muito me alegro também com o convite dos dirigentes dessa casa, presbítero Valderi, diaconisa Maria, também na pessoa dos meus pastores. Que Deus abençoe a todos e a você que está aqui nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 7. O tema hoje do culto é providência de Deus na vida de Esther, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar à parte. Também lhe deu a cópia da lei escrita que Cipro publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhes dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele um cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines tu teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Glória a Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Podemos sentar glorificando e exaltando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, o livro de Esther é um livro muito ministrado, mas meditando na palavra do Senhor, o Senhor ele sempre se renova através da sua palavra para nossas vidas. Eu confesso que desde quando os amados me lançaram o convite, eu estudei outra palavra e assentou o meu coração. Mas quando eu vi o cartaz, eu disse: epa, tem um tema. E eu gosto muito de obedecer. Se tem um tema, então é porque Deus direcionou. Então nós vamos pregar e Deus ele vai se revelar através da sua palavra para as nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus.
quando um poderoso rei, por nome de Assuero, no terceiro ano do seu reinado, resolve dar um banquete e reúne as 127 províncias. E mostrou as riquezas, a glória e o esplendor do seu reino por 180 dias. Ele mostrou a riqueza, a grandeza e a glória do seu reinado. Um rei muito poderoso, um rei que reinava em uma grande extensão, ao tanto que ele tinha 127 províncias, né, às suas ordens. E deu também um banquete para todo o povo. Tanto fazia os grandes, os pequenos, ele reuniu todo o povo. E esse banquete durou 7 dias. No 7º dia, o rei Assuero, já se achando alegre por causa do vinho, ele resolve chamar aquilo que ele tem de mais precioso, aquilo que ele tem de mais belo, que não são as paredes dos palácios, mas é a sua esposa, a rainha Vasti. Então ele manda chamar ela para assistir também aquele grande banquete junto com seus convidados. Mas aquela rainha que estava também no banquete só com as mulheres, ela recusou o chamado do rei. E isso causou um choque tão grande, porque era um chamado do rei. E o povo tomou aquilo até como um pecado que ela fez, por não ter obedecido o chamado do rei. E naturalmente, uma afronta como essa, o que o rei poderia fazer? Mesmo amando a sua esposa, mesmo tendo um carinho por ela, ele se indignou, ele foi envergonhado. Então ele resolve passar o reino dela. E agora Assuero está triste, Assuero está aborrecido. Mas o tempo passa, essas coisas passam, e a fúria do rei, ela se apazigua. Louvado seja Deus. Então os jovens do rei, eles resolvem dar uma solução no problema do rei. E o que eles decidiram? Vamos chamar as moças virgens e belas à vista, formosas, para trazer até a casa das mulheres, para que o rei possa se alegrar e escolher uma esposa. E no meio de tudo isso, amados irmãos, quem foi? Esther. Mas Esther, antes de aparecer esse cenário aqui, havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Foram transportados de Jerusalém com os cativos do rei Nabucodonosor. Então, aquela jovem Esther, que outrora era Radassa, era criada por esse homem, que era tio dela. Agora, preste atenção, amados irmãos, no cenário da vida de Esther. Esther, sendo Radassa, ela era cativa, ela era prisioneira na mão do Nabucodonosor. Então eles se refugiaram, saíram daquela situação, mas tinham uma vida de miséria. Esther era judia. Esther, ela tinha tudo para que nunca esse convite chegasse a ela. Esther tinha tudo para que ela não passasse pelas portas do palácio real. A situação dizia não. Mas quem estava à procura dessas mulheres era um certo eunuco por nome Eugai. Então, quando ele vê Esther, Esther achou graça aos olhos daquele eunuco. Já começa o agir de Deus, louvado seja o Senhor, na vida de Esther.
para mudar o quadro da situação. Outrora aquilo que tudo dizia não, outrora que ela não tivesse a beleza talvez exata para chegar àquele patamar, de ir pelo menos para a seleção. Mas quando o eunuco viu ela, eu creio que Deus fez brilhar a luz dele sobre a vida dela, para que fosse se cumprir mais na frente o propósito do Senhor na vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse eunuco, amados irmãos, ele se encantou tanto por ela que ele priorizou aquela jovem. Eles têm a casa do rei debaixo. Deixa eu pegar aqui onde está escrito. Guarda Deus. A moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha só o salto que o Senhor já fez aquela jovem saltar. Olha só, quando Deus está na situação, tudo é da vontade dele, no tempo dele. Hoje está difícil, mas na hora que o Senhor entra na situação, tudo muda, amados irmãos. É como um passe de mágica, tudo muda. Quando chega o tempo do Senhor nas nossas vidas, você pode estar no estado miserável que for, mas o Senhor muda o quadro da tua situação. Ele muda o quadro da tua família, ele muda o quadro do teu ministério, ele muda todas as áreas da tua vida, aleluia. Porque assim ele já começou a fazer, aleluia. Ele toca naqueles que tu nem imagina para te abençoar, aleluia. Porque ele é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, foram feitos segundo a lei das mulheres por 12 meses. Amados irmãos, não era de qualquer jeito que uma moça se apresentava ao rei. Ela poderia ter a beleza de nascença que fosse, mas tinha um processo para que ela chegasse até o rei. Você observa que todas aquelas moças daquelas 127 províncias passaram por esse mesmo processo, mas apenas uma ia ser escolhida, a próxima rainha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E elas passavam 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação. Existiu uma purificação, amados irmãos. E eu já posso te dizer nesta noite, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, que ao meditar nesta palavra, ao ler esta palavra, eu já entendi que a